Amém? Abra a sua Bíblia comigo no livro de Juízes. Juízes 16. Eu gostaria de falar nessa noite sobre um eclipse da percepção. Quando a presença se torna invisível. Gostaria de falar sobre a presença de Deus essa noite. No louvor aqui teve algum louvor, não foi, Léo? Qual foi o louvor que falava sobre a sarça lá? Vamos lá. Juízes 16. Gostaria de falar nessa noite sobre algumas consequências de quando nós não percebemos a saída do Espírito de Deus, a saída de Jesus da nossa vida. E também as consequências de quando nós não percebemos a chegada dele. Então nessa noite eu gostaria de falar sobre a saída e a chegada de Jesus. Juízes 16, o verso é número 20. Aleluias, glória a Deus. Está gostoso para pregar essa noite, hein? Tem crente aí? Tem filho de Deus aí? Misericórdia, tá feio o negócio. Vamos lá, igreja. Tem filho de Deus aí? Vamos lá, vamos lá. Glória a Deus, aleluias. Juízes 16, verso de número 20. Quem achou, dá um glória a Deus para estremecer alumínio aí. O pessoal está na pegada agora, o povo acordou, vamos lá. Diz assim: então ela chamou Sansão. Os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor tinha o deixado. Repita comigo. Ele não percebeu a partida do Senhor na vida dele. Lucas 24, vamos lá. Lucas 24, verso 14. Eu preciso de vocês essa noite, amém? Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento, amém? Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte. Diz assim, Lucas 24, a partir do verso 14. Vamos ler até o 16. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Repita comigo. Os olhos deles estavam fechados, ao ponto de não perceber que Jesus tinha chegado. Agora pode deixar a Bíblia no teu assento e ora por esse coraçãozinho aí. Pede para Deus vir com a marreta que esmiuça a penha. Pede para Ele fazer uma transferência para que o seu coração volte a ser de carne. Vamos lá. Estou esperando vocês, para vocês estar na mesma esfera que eu estou. Eu já estou pronto para este momento. Preciso que vocês também estejam. Vamos lá, vamos aumentar essa intensidade aí. Vamos colocar lenha nesse fogo, porque o fogo está aceso. Vamos lá. Estou aguardando vocês. Você que pode, levanta a sua mão aí para você poder sentir o ambiente, para você poder levantar a mão como um radar nesse momento. A percepção de entender que Ele já está aqui, isso é muito importante, é crucial, vamos lá.
Importante entender que Ele já está aqui. Tem dia que nós temos que clamar para que Ele venha. Tem dias que apenas temos que perceber, percepção, sensibilidade, quebrantamento. Derrama Teu Espírito, Senhor. Derrama a Tua glória, derrama Teu caboide, Senhor. Derrama a Tua unção aqui nesta noite. Pois queremos, Senhor, viver em plenitude aquilo que o Senhor tem guardado para nós. Queremos avançarmos, queremos chegar nos lugares guardados que o Senhor separou para nós. Nós queremos viver em intensidade. Não queremos ser pegos, Pai amado, apenas como uma aventura, mas queremos ser Teus filhos, ó Pai. Por favor, fala conosco de maneira poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Vamos lá. Aleluias, glória a Deus. Quais consequências as pessoas têm quando perde a sensibilidade de entender que Jesus saiu ou que Jesus chegou? A primeira coisa que eu consigo entender é que as pessoas elas começam a viver uma autossuficiência. É uma ilusão de entender que não precisa mais do Senhor. Ela precisa endurecer, enrijecer o coração dela. Ela precisa de alguma maneira preparar o coração dela para ela não sentir uma tristeza que o Espírito de Deus traz. Ela precisa trabalhar o seu psicológico. Ela precisa de alguma plataforma digital, ela precisa de algum entretenimento. Ela precisa de uma dopamina alta na base de chocolate, na base de sorvete, ou na base de exercícios físicos, ou de excesso de trabalho. Ela tem que ocupar aquele espaço da presença de Deus. Só que isso é impossível. Isso vai fazer com que a pessoa ela se torne uma amargurada. A gente vê um Sansão no capítulo 16. Aquele homem, ele não tinha medo. Aquele homem, ele era ousado. Ele era um guerreiro, ele tinha prazer em ver 1000 homens contra ele, para ele poder derrubar todos, porque ele sabia que Deus tinha separado ele. Ele gostava de uma briga, ele gostava de uma confusão, ele gostava de lutar pelos fracos. Mas um dia ele se sentia um tanto vazio. Porque a presença de Deus, às vezes também, ela não vai livrar você de um vazio da sua alma. Por quê? Porque ainda continuamos sendo humanos. Continuamos passando adversidades, circunstâncias. Precisamos ainda passar por guerras, tribulações. Mas na adoração nós equalizamos isso. Quando voltamos à adoração nós sabemos o que falta. Sabemos o que precisa, sabemos o que entregamos. Na adoração eu consigo entender como é que está o meu gráfico espiritual, daquilo que eu estou entregando e daquilo que eu preciso receber. Só que manter um altar em chamas dá trabalho. A gente vê um Sansão que ele parou de adorar, e agora ele supria as carências dele na prostituição. Procurando, a Bíblia diz que ele um dia entra em Gaza, aquele homem era ameaçado em Gaza. E ele chega lá, ele se deita com a prostituta. E ele sabe que os homens queriam matá-lo, mas agora ele está brincando com o perigo, porque ele é autossuficiente. Ele não tem medo de nada. Deus livra ele de tudo. Ele tem uma promessa sobre a vida dele. Ah, agora ninguém é contra mim. Vamos lá. Qual é a tua prostituição? Eu te pergunto nessa noite. Porque talvez você diz, não, eu não tenho problema sexual, eu não tenho problema na área sexual, não tenho problema. Não, mas qual é a tua prostituição? Talvez seja você ser alguém muito isolado, você não gosta de pessoas. Eu te digo, Deus, Ele te fez assim, você tem que lutar contra isso, porque isso é temperamento. O fleumático não gosta de dividir experiências. Ele gosta de viver na ilha dele. Tem gente que se você jogar ele numa ilha e dizer, nunca mais ninguém vai bater na porta, vai dizer, aleluia, glória a Deus. O sanguíneo não, se fala, olha, você está isolado, ele vai entrar em desespero, em parafuso, porque ele tem necessidade de pessoa, ele quer compartilhar, ele quer falar, ele quer conversar, ele quer ser ouvido, ele quer ouvir, ele quer se sentir vivo. A gente vê a autossuficiência de Sansão dizendo, eu estou entrando nessa cidade e eu estou nela, ele fica perito.
Quando descobrem que ele está na cidade, um exército começa a se reunir para poder pegá-lo. Só que ele não passa a noite lá no lugar. Quando chega antes da meia-noite, ele acorda, ele levanta e ele desce, ele dá um grito para a cidade toda ouvir e entender. Ele vai lá na porta da cidade, ele levanta o portal, ele pega os portões, coloca no ombro e joga lá em cima do mais alto monte e diz assim: eu estive aqui. É alguém que está perito. É alguém que está dizendo: eu sou autossuficiente, não importa o que aconteça, eu sei o que Deus quer de mim, eu sei o que eu posso entregar a Ele. Ho, ho, ho. Seus réis mortais, eu não preciso me reunir em uma igreja aos domingos. Eu estou bem, eu não preciso disso. Eu sou autossuficiente. Eu não preciso ir a uma igreja para adorar a Deus. Eu sou autossuficiente. Eu sou demais. Eu sou a universal. Oh, vamos lá, vocês estão comigo? Só para poder quebrar o gelo um pouco para vocês aqui comigo, vamos lá. Só que isso corre um perigo muito grande. Porque no meio dessas peripécias, no meio dessas aventuras, ele vai lá e ele encontra com algo. A Bíblia diz, lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, verso de número 26, Salomão, ele diz assim: encontrei algo pior do que a morte, a mulher, cuja mão são como grilhões e o coração como rede, o pecador não escapará dela. Todo homem que está em rebeldia contra Deus, Deus separou uma Dalila para ele. Vocês estão comigo? Mas também tem as mulheres que Deus tem um Dalilo para eles também. Vocês estão comigo? Tem umas curvas de rio aí esperando vocês na armadilha da vida. Tem uns bichos soltos aí para poder deixar algumas pessoas aí presas, andando em círculo. É nessa hora que você fala: Deus, obrigado pelo marido que eu tenho. Dá um glória a Deus nessa hora você fala. Obrigado pela esposa que eu tenho. Nessa hora que você vibra. E você que está solteiro, você fala: misericórdia, Jesus, me ajuda. Abre meus olhos, tira a carência desse coração podre. Porque às vezes tem gente que tem um dedo podre, porque tem muitos bloqueios, tem muitos traumas. Só escolhe gente ruim, só escolhe. Vamos lá. Vamos lá, igreja. Glória a Deus, aleluia. Sansão agora ele está apaixonado. Dalila, você é o meu brotinho, você é tudo para mim. Aí Dalila recebe uma proposta, fala: ó, é o seguinte, se você falar qual é a fraqueza daquele cara para a gente derrubar ele, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar coisas que você vai mudar de vida. Igreja, se tem uma coisa que Satanás ele é paciente. Se tem uma coisa que o reino das trevas é paciente. Ele não precisa esperar a semana que vem, ele não precisa esperar, não, ele espera 5, 10, 15 anos, se preciso for. Eu quero que vocês entendam. Tem um ser espiritual que não tem problema com o tempo, que trabalha com pessoas por centenas, milhares de anos. Ele sabe exatamente onde que as pessoas caem, porque a Bíblia diz que o homem é tentado segundo a sua própria cobiça. Cada um é tentado na sua própria esfera. Aí agora a Dalila vem. Sansão, que trança linda. Aonde você fez essa sobrancelha, Sansão? Sansão falou: oh, meu benzinho, você é meu bombonzinho. Sansão, me diz, qual é o segredo para eu deixar você pobre? Qual é o segredo para eu deixar você feio? Qual é o segredo para eu acabar com a sua vida? Vocês estão comigo? Esse era o diálogo de Sansão com Dalila. Quando ela pergunta a fraqueza, quando ela pergunta onde que ele pode ser destruído, ela está perguntando justamente isso.
Agora imagina como aquele homem está brincando com a morte, como aquele homem está brincando com a sua vida espiritual, como ele pode dizer, eu entro e saio quando eu quero, eu sou autossuficiente. Ele vai lá e fala, olha, se você me amarrar com 7 tiras de couro, certamente eu ficarei fraco, como qualquer outro homem. Aí ela vai lá, pega 7 tiras de couro, amarra ele. Sansão! Os filisteus chegaram, quebrou a corda, quebrou todo mundo na pancada, matou meu imundo e voltou para casa. Sabe o que ela faz? Ali naquele momento não existe uma separação de destinos, não. Ela vai brigar com ele ainda. Você está mentindo para mim, seu cachorro miserável, você só me engana. Eu te dou tudo. Vocês estão comigo? O tipo de lixo que às vezes você permite entrar na sua vida. O tipo de pessoa. Agora não é só relacionamento, eu estou falando em amizade também. E aí você vê um homem que ele se acha bom demais. Ao ponto de dizer assim para ela, é uma coitada mesmo. Vem cá que eu vou te dar um carinho. Vou te dar uma raposa nova. Vai lá e caça uma raposa e dá para ela. Vamos lá. Me conta o segredo então, já que você me ama. Se você me amarrar com cordas novas, nunca usada antes, eu fico fraco como os homens. De madrugada, tome Sansão amarrado. Sansão, os filisteus chegaram. Quebrou corda. Seu cachorro, você mentiu de novo para mim. Você está vendo como o pecado ele faz? O pecado ele tem essa função de desabilitar pessoas poderosas. O pecado ele tem essa função de ter um impacto, agora eu vou dizer, às vezes não vai ter impacto visível. Sansão, ele simplesmente trocava de roupa e estava ali disposto de novo. Não tem problema, eu estou pronto para poder vencer qualquer adversidade. Só que o problema é que a confiança na força física dele secou a força espiritual. Tem coisa que você está dizendo, não, eu estou pronto para poder ajudar, eu estou pronto para poder fazer, é sangue do meu sangue, é minha família, eu estou pronto para poder ajudar quantas vezes for preciso, mas Deus às vezes está dizendo, meu filho, não se envolva, minha filha, não se envolva, e Satanás está usando aquela pessoa como um cavalo. O interesse de Satanás nunca foi na Dalila, mas foi em Sansão, foi no propósito de Deus. Tem amizades que vai chegar para te fazer o mal e não será perturbado em nada, porque Satanás sempre quis aquela pessoa na tua vida como um peão no tabuleiro, mas sempre no tabuleiro o que é importante é a rainha, é o rei. Vamos lá, vocês estão comigo? Vamos lá. Deus está dizendo, filho, eu estou te guardando porque eu tenho tempos novos para você. Eu tenho um tempo que vocês estarão lá na frente com a essência poderosa. Mas tem gente dizendo, não, eu faço, depois eu volto, eu conserto, e eu volto do zero. Quantas vezes teve gente que disse, não, eu estou só parando os 15 diazinhos, eu estou só parando 20 dias, eu estou só parando um mês, 6 meses, eu estou só parando só um ano. E aí você vai vendo, a família vai gelando, a família ela vai parando, aí aquele que está solto, eu quero que você entenda. A Bíblia diz que o diabo ele é como um leão tentando nos estragar. O leão, quando você para assistir um Discovery Channel, ele tem a paciência, ele não chega atacando. Não, ele para ali e observa. As presas dele serão os mais novos, que correrá pouco. A presa dele serão os doentes. E quantos doentes espirituais, quantos doentes emocionais tem, que está desiludido com a vida? Acho que essa semana ou foi ontem, uma francesa, ela passou por eutanásia. Ela foi violentada e ela desistiu da vida, tentou suicidar, pulou de um lugar e ficou tetraplégica. Ela disse, eu estou cansado. Aí por lei na França, ela pediu para ser morta. Eu acho que foi ontem que ela foi morta. Foi ontem? Alguém sabe dizer? Sexta-feira ela foi morta. Ela desistiu da vida. Vocês estão comigo? Vamos lá. Tem
Tem pessoas que estão matando a sua própria vida espiritual, a vida de relacionamento com Deus. Toda vez que Sansão brincava com aquilo, ele não estava brincando com Dalila, ele estava brincando com a promessa de Deus. Ele estava brincando com o que Deus tinha confiado a ele. Ele estava brincando com aquilo que Deus liberou na vida dele para liberar a nação, para libertar a família dele. Eu quero que você entenda, quando você tem uma família, quando você tem um filho, quando você tem uma filha, Deus confiou a você por aquilo que você carregava na época que Ele deu. Então não é sobre você ter filho apenas para poder colocar em uma escola, para apenas dar uma faculdade, não. É sobre dar um destino profético, é sobre dar um destino espiritual, é sobre os seus filhos chegar em casa e ver ver o pai dele cheio do Espírito Santo, adorando, ajoelhado, lendo a Bíblia, porque diz: eu tenho uma referência espiritual em casa. Você está resguardando a vida desta pessoa, desta criança, a qual Deus colocou para você cuidar, para você tratar. Filho, não é um entretenimento para poder colocar alegria nos dias que você está mal, no dia que você não está legal, aí você brinca, até como se fosse um pet. Não, filho, vamos lá, é propósito de Deus. Vocês estão comigo? Quando você não entende essas coisas, você vai fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você vai murmurar, você vai reclamar, você vai dizer que é um peso. Gente, a vida não é brincadeira. A vida é algo sério. Quando você passa a entender isso, você vai entendendo que é necessário você fazer as coisas com significância, as coisas com amor. Você vai liberando de maneira correta. Vamos lá. Sabe o que Sansão faz? Vou dizer para você. Se você amarrar minhas tranças e prender em uma lançadeira, eu fico fraco como os outros homens. Agora você vê alguém que começa a dar dicas. Ele começa a direcionar para onde estava a força dele. Ele começa a brincar com o ministério dele. Ele começa a dizer agora que, não, vamos lá, não tem nada a ver isso aí. Já eu começo a pregar, espera aí. Estou preparando vocês. Talvez esta é uma mensagem que eu não conseguirei terminar hoje. Amém? Mas eu preciso de vocês aqui. Tem coisas travadas, tem coisas que estão segurando na sua vida, que você não está percebendo. É necessário você fazer uma equalização, é necessário você entender aonde você está gastando a sua unção, aonde você está gastando o seu tempo, aonde você está gastando a sua energia. A gente vê alguém que não tem mais relacionamento, porque Deus já estava falando com Sansão lá atrás. Sansão, sai do meio. Sansão, sai de problema. Sansão, foge daí. Sansão, eu não quero você aí. Para de brincar com isso. E está Sansão não entendendo o que Deus falou, porque ele está dizendo: é uma leve lembrança, porque eu estou longe de casa, porque eu não estou entregando adoração, porque eu não tenho colocado mais nada no altar do Senhor, mas daqui a pouco eu volto. Deixa um pouquinho aqui mais com Dalila. Deixa essa paixão passar. Já me apaixonei antes, essa daí também é só mais uma paixão, logo passará. Aleluia, glória a Deus, vamos lá. Você vê um Sansão que está se profissionalizando no pecado dele, na aparência. Porque Sansão, depois que ele saía daquela escravidão de Dalila, ele voltava e dava show, ele derrubava filisteu. A aparência dele, para todos que olhavam, era de alguém que parecia que estava com comunhão. Eita, esse Deus é demais na vida de Sansão. O homem é impossível. Vocês estão comigo? A gente vê agora um Sansão que ele começa a ter problema. Porque a Bíblia diz que chega um dia que Dalila continua insistindo, ele se cansa. Sabe, ele não aguenta mais ver a mulher dele na bad. Por isso que a Bíblia diz que a mulher tola, ela destrói a casa. É por isso que a Bíblia diz que é melhor você morar sozinho do que morar com uma mulher goteira.
Não tem nada pior na vida do homem do que morar com uma mulher moribunda, uma mulher que só anda entristecida, só anda reclamando da vida. Isso faz o cara sentir merda. Vou falar. A pior porque ele acha que ele é o culpado. Às vezes não é nem com ele, mas está lá, com aquela cara de nádegas. E o cara tenta fazer de tudo para poder, ali, naquele dia da Lila, estar justamente assim. Quem tem esse problema agora fica irritada comigo. Olha para a pessoa do lado e vê se ela tem esse problema. Misericórdia. O coração, a cabeça fica até engessada assim, ó. Vamos lá. Vamos lá. Aí você vê. Igreja, eu vou falar um negócio para vocês, isso é pior do que câncer. É triste. É terrível. A gente vê agora o quê? A gente vê um Sansão tentando agradar. E se tiver que sair da presença, eu vou sair eu não aguento mais isso na minha vida. E se tiver que abandonar o ministério, eu vou abandonar, porque eu não aguento mais isso mais na minha vida. E às vezes é o contrário também, vocês estão comigo? Às vezes a mulher que está só. E o cara que está lá naquela bad, quando fala de coisas espirituais. Meu Deus do céu, vamos lá. Sansão não aguenta, vai lá e fala, olha, é o seguinte. Eu sou nazireu, minha mãe fez um voto quando era criança, não pode passar navalha na minha cabeça. E ele solta sem brincadeira agora. Ele é sincero. Dalila, eu não aguentava mais viver com esse homem autossuficiente. Porque a pessoa que é autossuficiente, ela é insuportável. Ela é orgulhosa. Ela não precisa de ninguém, é nariz empinado. É insuportável. Ela falou, não aguentava mais. Eu vou te entregar os filisteus. Agora quero ver se tu vai aguentar. Ah, Dalila miserável. Sabe o que ela faz? Eu agora sei de fato o segredo. Dá até um labachúria. Eita. Agora pode passar o ceró. Traga a navalha. Hoje, sabe, eu vou preparar para ele hoje. Aí ela vai lá, a Bíblia diz que ele deita no colo dela. Nos cafunés e nos carinhos. De madrugada, um cara chega lá com a navalha. Ela vai lá e toca naquele dia suave no ombro dele. Sansão, os filisteus estão aí. Aí justamente que a gente leu, ele não percebeu que Deus tinha se apartado dele. Ele achou que seria como das outras vezes. Ele levantou, mas na velocidade que ele levantou, ele já sentiu uma labirintite já. Ups. Não é labirintite, é labirintite. Ele, o que está acontecendo? Pode vir, quando ele vai no primeiro, os caras só seguram ele. Agora não amarra ele com corda nova, não amarra ele com 7 tiras de couro, pega correntes de bronze e leva ele como escravo. Fura os 2 olhos dele, deixa ele cego. A primeira coisa que você perde quando a presença sai de você é sua visão espiritual. Você não enxerga mais nada, você fica incrédulo. Agora você precisa de quê? Precisa de vibrações. Agora você precisa de quê? Precisa de alguma coisa, precisa de um banho de Eva, precisa enterrar um gato, precisa fazer qualquer coisa porque Deus está longe. Precisa de ouvir uma motivação. Vamos lá ouvir Pablo Massal. Vamos ouvir Felipe, não sei o que mais da quanta. Vamos ouvir o Carmal. Vamos ouvir qualquer coisa, porque eu também posso prosperar nessas outras áreas aqui. Eu preciso de uma melatonina para dormir. Eu preciso de um energético para eu ir trabalhar. Agora você vai precisar de coisas exteriores, porque Deus não é mais o seu Senhor. Agora você precisa do remédio para o remédio. Agora você precisa de alguma maneira se sentir vivo. Agora você precisa dar voltas e mais voltas naquele shopping. Agora você precisa postar tudo para dizer que você está bem, que você consegue viver sem precisar desse Deus aí. Misericórdia, vamos lá. Agora você precisa de consultas, terapias e terapias. Agora você precisa estar no médico toda semana para ver como é que estão os seus ânimos, para ver como é que está a sua vida, para ver como você está. Vamos lá.
E tudo isso é importante, é necessidade. Você tem que ir no médico sim, fazer um check-up no mínimo uma vez por ano. Você tem que sim praticar, fazer seus exercícios físicos, por favor, isso é saúde, isso é se cuidar. É necessário. Mas agora você precisa ficar indo de festa em festa, de igreja em igreja, precisa de um profeta para poder dizer que as coisas vão melhorar. Precisa da oração da madrugada, precisa da campanha do não sei o que mais lá, precisa do bloco sagrado, da vassoura santa, e precisa de tudo para se sentir vivo, menos ir se encontrar com Jesus, menos ir atrás da presença novamente. Porque na sua cabeça você já está rejeitado por Deus, na sua cabeça não tem como mais voltar, agora já era, agora passou tudo. E aqui nós entramos na segunda parte da mensagem. A Bíblia diz que um dia, um tal de Jesus, ele morre. E aí tem uma grande tristeza, um luto absurdo em Jerusalém. Os olhos daqueles homens estão visíveis, são 3 dias de pura nebulosidade, de puro vazio, luto, de perder alguém que você ama, de perder um líder, de perder alguém que ressuscitava as pessoas. Agora chegou a vez dele morrer. E a gente vê 11 discípulos completamente aterrorizados, porque Judas já tinha tirado a sua própria vida. E 2 discípulos resolvem, no coração deles, abandonar tudo e voltar para Emaús. Vamos embora. Acabou tudo, nosso Senhor morreu. E eles começam a ir focados na morte. A conversa deles era só sobre a morte de Jesus. Mas por que Judas tinha que fazer aquilo? Por que Jesus confiou em Judas? Cadê Pedro, que era ponta firme? Você viu ele no dia da crucificação? Eu não vi, cara. Ele saiu chorando lá, ninguém entendeu nada. E aquele povo, mas Jesus, mas por quê, cara? Por que Pilatos? Por que Herodes? Por que se reuniram para fazer aquilo? Jesus tinha um coração tão bom, era uma pessoa tão agradável, era uma pessoa tão poderosa. Eles estão caminhando para Emaús. De repente, um homem alcança eles. Do que vocês estão falando? Porventura você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Mataram Jesus, o profeta. Nós acreditávamos que era ele, achávamos que era ele, mas tudo o que aconteceu foi que nós fomos enganados. Vocês estão comigo? Quantas vezes Deus disse uma promessa, Deus falou coisas, e aí aparentemente nos nossos olhos acabou tudo, e aí nós falamos, Deus nos abandonou, Deus nos esqueceu, eu achei que era Ele que ia cumprir, eu achei que era Ele que ia fazer, eu achei que era nesse tempo, só que Jesus chegou, e eles não perceberam a presença de Jesus. Tem pessoas que Jesus está dizendo, olha, eu estou de volta, eu estou te chamando para esses dias, para o tempo profético, para um tempo de avivamento. Vai chegar os dias que eu estou apertando aqui os botões para poder te trazer, para te sintonizar, para te trazer uma sincronia novamente. Eu quero me revelar a você. E a pessoa não está percebendo. Tinha gente aqui que estava no louvor quando Jesus chegou aqui, na hora do louvor, e alguns não perceberam, outros já começaram a glorificar, outros já levantaram a mão, outros começaram a chorar, outros começaram a entender que a presença dele era real aqui no ambiente. Ora, aqueles discípulos tinham visto Jesus andar sobre as águas. Ora, aqueles discípulos tinham visto pessoas ressuscitarem. Aqueles discípulos tinham visto Jesus multiplicar pães, multiplicar peixes. Agora o próprio Jesus está do lado deles e eles não percebem que Jesus está ali. Quantas vezes você não percebe que Jesus está com você naquela cozinha? Quantas vezes você não percebe que Jesus está com você naquele quarto, naquela empresa, juntamente com você, ministrando, colocando as mãos sobre as suas mãos, colocando a mão dentro do teu coração, te livrando às vezes de um ataque no miocárdio, te livrando às vezes de um aneurisma, tratando de você de células malignas. Quando você está sensível é diferente. Vamos lá. Essa semana eu estava no escritório, sabe aquele dia meio turbulento assim. Eu sentei assim na cadeira e não estava nada espiritual. Não estava com a música de fundo, não estava ouvindo uma pregação. Não, tudo que eu tinha era alguns problemas à minha frente. De repente,
a porta não precisa estar aberta. Isso aí que é interessante. De repente só sinto só meu corpo todo tremer. De repente apenas eu percebo que tem alguma coisa que está vindo de dentro que lá não é natural. Eu falo, olha quem chegou dentro da sala. Olha quem chegou no escritório. É nesse momento que você contempla, nesse momento que você joga o problema para o lado assim, ó. E você não perde nesse momento, apenas você fecha os olhos e você apenas recebe a presença dele, o abraço. Você entende que a solução virá. E se a solução não vir, o mais importante é que ele chegou, o mais importante é que ele está ali, o mais importante é que ele está tocando, o mais importante é a presença. A presença vale mais que tudo. A presença vale mais que tudo. Você consegue entender? É isso que nos cura, é isso que nos trata, é isso que traz novamente forças para nós lutarmos, para nós dizermos, é isso aí, é abrir a porta ali e dizer, vamos enfrentar o problema, vamos encarar o problema, eu estou com o Senhor, eu estou com o melhor, eu estou com o que não perde, eu estou com aquele que chega na hora certa. E as coisas começam a fluir, as coisas começam a vir, a brisa começa a soprar. Tinha uma música antiga que dizia assim, Shekinah, Shekinah de Deus, é a presença do Deus vivo neste lugar. Quando você entende que a Shekinah, quando você entende que a presença está no lugar, você tem uma percepção completamente diferente. Mas quando você não percebe a Shekinah, sabe o que vai acontecer? Você vai discutir teologia. Aqueles caras começaram a discutir teologia com Jesus. Eles começaram a falar sobre os feitos. Eles começaram a falar sobre o que estava acontecendo no ambiente. Porque às vezes você até sabe que ele está no lugar, mas você acha que ele não é a solução. Como Marta e Maria. Jesus chega no velório de Lázaro. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela estava dizendo, que pena que o Senhor chegou tarde demais. Aí Jesus está dizendo, não, eu sou a solução, o teu irmão há de ressuscitar. Ela fala, eu sei, naquele grande dia ele vai ressuscitar junto com os outros. Mais uma vez ensinando teologia a Jesus. Tem hora que a gente quer fazer as nossas orações burocráticas. Tem hora que nós queremos ensinar a Jesus, Senhor, mas se for da tua vontade, e se tu puder fazer, quando tu puder fazer. Não, Senhor, faz agora. Derrama o teu avivamento, derrama o teu poder, derrama a tua cura, derrama a tua unção. Faz, Senhor. Eu estou aqui para ver um milagre. Eu estou aqui para viver este milagre. O quadro muda, o cenário muda. Tem alguém ali que tem convicção. Tem alguém ali que tem certeza. No meio da preocupação, quando você sabe que quem pode resolver o problema chegou, a sua fisionomia, ela transborda de alegria. O seu coração muda a frequência da batida. Sabe? Tudo se torna adoração. Mas quando você acha que você sabe demais, você vai dizer, Senhor, que pena que o Senhor chegou atrasado. Não, mas eu vou fazer o milagre, eu não cheguei atrasado. Você começa a tocar no Kairos, que é o tempo de Deus. Não é no Cronos, que é o nosso tempo. No Cronos, Jesus tinha chegado atrasado. No Kairos, ela diz, tu vai fazer no futuro. Não, é agora. Eu vim aqui para poder realizar o milagre. Eu quero que você entenda. Eu disse que essa doença não era para a morte. Ele apenas dorme. Eu quero que você entenda. Quando você descansa nessa dimensão, quando você tem um sono do justo, eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor me sustentou. Você não vai ficar gastando sua energia naquilo que vai prender, segurar. Nas improbabilidades, não. Você não vai ficar preso naquilo que é impossível, você sabe que o Senhor chegou. Vamos lá. Sansão, ele foi para Gaza porque ele estava a fim de se isolar. Sansão, ele foi para Gaza porque ele queria ir para um lugar onde que não era um lugar de entregar sacrifícios. Ele queria adormecer as virtudes dele.
Ele já estava cansado de tudo. Quando a pessoa não está bem com Deus, quando ela não quer mais a presença, ela quer se isolar. Ela quer fugir. Esses horários aqui de culto é uma tormenta na vida dele, porque ele não quer, ela não quer. Mas mesmo assim o Espírito de Deus conduz ela até o ambiente, dizendo: filho amado, filha amada, eu estou ministrando para os próximos dias. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aonde tu abandonaste, aonde tu deixaste o teu amor, o teu primeiro amor. Não é onde você perdeu, é aonde você deixou. Está falando de uma escolha voluntária. Está falando de uma decisão que simplesmente diz: olha, eu estou deixando para trás. Eu decidi deixar para trás. Não é diferente. Vamos lá. Ele deixou o lugar de virtude e foi para Gaza. A gente vê também os discípulos deixando o lugar de milagre que era Jerusalém e voltando para Emaús. Eles querem isolamento. Eles querem dizer que tentaram, ninguém pôde ajudá-los. Aonde estava Pedro, aquele que era para cuidar, aquele que era para lutar? Aonde estava João? Aonde estavam as pessoas que podiam ajudar? Não, nesse momento não é sobre uma ajuda externa, porque tem que ser interno, tem que ser no íntimo. É você que tem que estar lá aos pés da cruz, é você que tem que estar lá esperando a promessa do terceiro dia. Não é de longe, é de perto. Depois Jesus fala: não saia de Jerusalém, não saia de Jerusalém, até que vós recebais o poder do alto. Jesus foi buscar fora de Jerusalém porque ele precisava deixar uma mensagem. Não pense que a vida que você está levando aqui hoje, Jesus não te alertou antes. Foi dizendo dias e dias. Foi falando: olha, está chegando um tempo diferente. Você começou a sentir o seu coração mais frio. Você começou agora a sentir um tipo de isolamento. Você agora queria se ausentar. Você não queria se envolver. Você não queria dar opinião. Você não queria conversar mais sobre esse assunto. Vamos lá. Eles queriam fugir da dor. E no meio dessa dor que Sansão também estava sentindo, ele resolve entregar os segredos dele. Ele resolve colocar na mão de alguém o voto, o símbolo, a aliança dele. Quantas vezes você vai dizer para um ímpio que você não está bem espiritualmente? Alguém que não pode entender. Ele vai te dar alguma resposta meio que religiosa sobre o pouquinho de entendimento que ele tem, ou se ele já foi cristão um dia. Ele vai concordar com você que o seu líder falhou, que ninguém da igreja está te apoiando, que é por isso que ele saiu. Aí você vai ligar o jornal, vai ter lá escândalos e escândalos, concordando e afirmando que vale a pena você se isolar. Você vai assistir um filme, uma série, vai lá dizer que não vale mais a pena realmente congregar, que as pessoas estão aí só para enganar, que você tem que esquecer. Você vai ouvir um pastor um dia que foi alguém que era representante do Espírito de Deus, o embaixador de Cristo, dizendo que o tempo da igreja passou, dizendo que agora é só você e Jesus, que não existe religião. Aí você vai tendo intensidade, tendo convicção que valeu a pena você sair. Mas antes deles saírem, as mulheres falaram: o túmulo está vazio, ele está vivo. Mas agora eles queriam incredulidades. Eles não queriam acreditar. A mulher falou que ele está vivo, mas os soldados também falaram que roubaram o corpo. Você vai ter argumento para não ser filho. Você vai ter argumento para não ficar próximo do seu propósito, próximo do seu chamado. Não vale a pena. Ora, os soldados carregavam algo chamado fé pública. Aquilo que eles carregavam e ele falava, eles estavam embasados. Quem é aquelas mulheres? As mulheres não tinham nem credibilidade para poder falar algo.
Elas estão dizendo que o tal de Jesus ressuscitou. Como assim? E Jesus caminhando do lado deles. E Jesus falando ao lado deles. Agora, eu quero falar algo para vocês aqui. Não era mais o Jesus crucificado. Não era mais o Jesus que andou com eles durante 3 anos. Mas era agora um Jesus ressurreto. Era um Jesus poderoso. Jesus tinha que conter o Espírito dele para poder falar com eles. A unção era forte. O poder era forte. Eles mesmo assim não conseguiram perceber a presença de Jesus do lado deles. Então não venha me dizer que você não sente mais Jesus como antes, que o problema é a geração, que o problema é a igreja. O problema é você que gelou o coração e não quer mais saber daquilo que é divino, daquilo que é sagrado, daquilo que é espiritual. É você que se rebelou no seu coração contra Deus, não foi contra a igreja. É você que está caminhando para o inferno e sentando na mesa todo dia com demônios. E todo dia que você deita naquela cama, Satanás vem fazer orações com você, para você ficar cada vez mais firme, longe do propósito, longe de Jerusalém. Jesus, ele olha, vamos lá, vamos lá. Sansão perdeu a visão espiritual e a visão física. Os jovens no caminho, os discípulos no caminho de Emaús, não perceberam Jesus. Os olhos deles estavam fechados. O foco deles estava no problema, na crise da morte de Jesus. Não estava na solução. É por isso que Jesus era como um homem qualquer do lado deles. E ainda, um homem sem informações, sem cultura, um incauto, um idiota, que poderia até argumentá-lo juntamente com eles, porque eles não sabiam quem era ou o que aquele homem queria. Aqueles homens não enxergaram Jesus porque eles estavam caminhando cansados, sem intimidade, com lentidão no coração em acreditar. Eles não estavam ouvindo a voz daquele que um dia virá, rugindo como um leão. Eles não estavam ouvindo uma voz profética. Eles não estavam ouvindo a voz como de 7 mares. Eles não estavam ouvindo a voz de como vários trovões ou como de um grande vento. Eles não estavam ouvindo uma voz simples, uma voz suave. Todas as comunicações possíveis ali, Jesus estava usando. Eles não precisavam chegar em Emaús. Jesus queria resgatá-los antes de Emaús. Jesus queria retornar com eles antes de Emaús. Quais argumentos você acha que Jesus pode falar para usar, para que você retorne depois que você vivenciou os milagres que você já viveu um dia? Cuidado com a luz que há em ti, porque se elas se tornarem trevas, quão grande trevas será? É nesse momento que nós voltamos e nós falamos: Senhor, no caminho eles diziam assim: Jesus, eu achava que era Jesus. Eles falam de Jesus no pretérito. Eu achava que era Ele a solução. Eu achava que estava tudo resolvido com Ele. Vamos lá. Eu vou fechar esse negócio aqui, senão a gente vai ficar pregando até amanhã de manhã. E eu quero encerrar com vocês. Sansão tem mais uma chance. Aquela chance custa a vida dele física, mas abre a porta espiritual novamente para ele. Você não precisa chegar em uma cegueira, em um nível que você perca a sua vida. Eu quero te chamar nessa noite a um propósito. Isso não é sobre colocar medo em você, por favor, longe de Deus isso. O medo é ausência de amor, porque o amor lança fora todo o medo. Mas é sobre você ter
utilidade, é sobre você ter funcionalidade. É sobre você exercer sua função de filho. Imagina se Pedro um dia tivesse resolvido, não quero a tua presença, deixa eu ficar aqui com os meus dilemas, os meus problemas, já te traí mesmo, eu não quero mais nada. Imagine se Pedro tivesse se rendido igual a Judas e tirado a própria vida dele. Imagina se Paulo não tivesse se rendido para Jesus curar aquela cegueira dele. Imagina se João tivesse endurecido o coração dele. Eu já estou falando aqui de cartas já importantes que está na Bíblia. Esses homens escreveram coisas a qual aprofundaram e estabeleceram bases sólidas para nós estarmos aqui hoje. Você não tem noção do que o Senhor, Ele pretende fazer através de você. Eu quero que você entenda isso. Talvez você se veja como inútil, como alguém que não vai fazer nenhuma diferença nessa geração. Tem livros aí dentro de você, tem canções aí dentro de você, tem pregações aí dentro de você, tem músicas aí dentro de você. Escuta o que eu estou te falando. Tem poderes aí tem poder para poder curar pessoas com câncer, curar pessoas enfermas, ressuscitar mortos. Tem poder aí nessas mãos. Ele colocou poder aí dentro desse coração. Ele colocou muita unção, muito poder. Você consegue entender que é para você que eu estou falando? É com você que eu estou pregando nessa noite. É para você, é para abrir a tua visão. É para você dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero viver isto. Eu quero viver estas promessas. Quando você entender o que está vivo aí dentro de você, você não vai ser mais essa pessoa cansada, voltando para Emaús, essa pessoa desmotivada, não. Você vai ver quando Jesus se envolve com eles. Jesus, eu estou indo. Eles: não, está tarde, fica mais um pouquinho, vamos aqui, já está à noite, é perigoso. Eles abrem a porta da casa deles. É isso que Jesus está esperando nessa noite. Você abrir a porta do teu coração de verdade. Não é para a religião, é para o poder, é para a comunhão. Eles chamam Jesus para poder sentar à mesa com eles. Ali Jesus não se aguenta. Quando chama Jesus para a mesa, Jesus não aguenta, ele se revela. Quando chama ele para a comunhão, Jesus não aguenta, ele se revela. Quando colocaram o pão na mão de Jesus, eles olham assim: ei, só tinha um que partia o pão assim. Jesus some. Olha um para o outro agora completamente motivado e diz: ei, seu coração não queimava quanto ele falava? Ei, vamos lá. O coração deles transbordava, o coração deles queimava, mas eles estavam com foco no problema. Por dentro eles estavam regozijados. Quem é este homem que está falando? Ele não sabe sobre o luto, ele não tem fisionomia triste, mas tudo que ele tem é a solução. Mas eu não quero me apegar à solução. Eu quero viver o luto do nosso amigo que morreram. Eu quero viver o luto dessa problemática. Eu quero ficar aqui nesse problema. Mas Jesus está dizendo: ei, Jesus não estava só. Ele estava com uma comitiva de anjos ali, andando com ele. Os anjos estavam todos apaixonados, dizendo: ele ressuscitou, santo, 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 santo. Não tinha um demônio no próximo quarteirão ali, por aquilo que ele carregava, por aquilo que ele era, por aquilo que ele venceu. Qual demônio ousaria se encontrar com aquele que venceu a morte? Naquele dia, aqueles homens voltam correndo para Jerusalém. Eles não voltam mais entristecidos. A Bíblia diz que eles voltam correndo. Eles voltam cheios de energia. Eles querem chegar para se encontrar. Se vocês não acreditam que as mulheres falaram, nós se encontramos. A Bíblia diz que enquanto eles estavam reunidos, falando do acontecimento, Jesus aparece mais uma vez. Eu quero convidar vocês a se colocarem de pé nesse momento. Aleluias. Ramamakatoriohacio. Rafakotaralahaso, bralabaso.